Então, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos, independentemente da hora a que estejam a ver ou ouvir este vídeo. Vamos então dar seguimento a mais um vídeo relacionado com vários estados da África Oriental e vamos começar por um reino importante, que é o reino de Buganda. O reino de Buganda é um estado bantu que faz parte de Uganda. É atualmente o maior reino tradicional que existe ainda na África Oriental e localiza-se na zona central do Uganda e nele se inclui a capital deste país, que é a cidade de Kampala, e como sabem o Uganda neste momento é uma república federal. O reino do Buganda tem uma longa história. Foi um reino que foi criado no século XIII, mais concretamente em 1300 depois de Cristo, quando um indivíduo chamado Kato Kintu Kakulu Kuku fundou o reino, ou fundou a dinastia. O reino tornou-se um reino grande e poderoso, principalmente porque estava nas rotas comerciais associadas ao lago, só confirmar aqui o nome, ao lago Vitória, evidentemente, e como sabem o lago Vitória é um dos lagos mais importantes da África Oriental, mas também uma importante rota comercial. E devido a isto, os monarcas do Buganda controlaram uma boa parte do comércio que tentava passar do sul do Lago Vitória para o norte. Ainda durante a altura pré-colonial, cerca dos anos de 1840, os reis do Buganda tentaram construir uma espécie de império naquela região e construíram mesmo uma frota de guerra com canhões para assumirem o controlo do Lago Vitória e das regiões limítrofes. Submeteram vários povos da região e estes povos depois eram usados como escravos, basicamente. E sabe-se que os primeiros europeus que entraram neste reino em 1862 foram dois exploradores britânicos chamados John Anning Speke e Sir Robert Francis Burton. Eles encontraram, segundo o que restou do seu registro, uma sociedade altamente organizada em termos políticos, mas eles também relataram horrorizados que no Buganda praticava-se o sacrifício humano. Depois, em 1875, o Henry Morton Stanley, que tinha ido em busca do Dr. Livingstone, também passou pelo Buganda, concretamente pela sua capital, que era a cidade de Lubaga, que é uma colina que faz parte atualmente da cidade de Kampala. Entretanto, os britânicos começaram a assumir posições comerciais no reino e em 1894 o reino
do Buganda tornou-se um protetorado britânico. Em relação à sua monarquia, o reino do Buganda continua a existir durante o tempo colonial, onde muitos dos seus funcionários e até os seus monarcas muitas vezes serviram como administradores coloniais, e durante o período colonial a zona do Buganda tornou-se uma região produtora de algodão e de café. Quando em 1962 o Uganda se tornou independente, o então primeiro-ministro do Uganda, que devem se lembrar dele, um senhor chamado Milton Obote, aboliu o reino em 1966. Passando do governo do Obote e depois do ditador completamente doido do Idi Amin Dada, que também se devem lembrar dele, que foi presidente do Uganda entre 71 e 79, e depois de vários anos também de resistência ao governo central, o Yoweri Museveni, que se tornou presidente do Uganda em 1986 e ainda se mantém no poder, basicamente, ele restaurou o reino oficialmente em 1993. E então o Buganda atualmente tem um monarca chamado Ronald Muvenda Mutebi II, mas já não tem um papel governante, ou seja, basicamente tem um papel cerimonial junto do povo Baganda ou Ganda. Ora, este foi então o primeiro estado que eu gostaria de falar. Depois vamos para o reino de Kaffa. O reino de Kaffa foi um território que existiu entre cerca de 1390 até 1897, quando foi anexado pelo Império da Etiópia. A sua primeira capital foi a cidade de Bonga, e mais tarde passou a ser Anderaka, que é uma cidade que fica no sudoeste da Etiópia. O reino de Kaffa foi fundado por um grupo chamado Minju, que, segundo a lenda, basicamente expulsou a dinastia Mato, que era a dinastia que governava este território antes deles. No século XVI, os territórios deste reino, a norte do rio Gojeb, foram basicamente tomados de assalto pelos Oromo, que vinham da zona da Somália, e também neste século o imperador da Etiópia, chamado Sarsa Dengal, ou Sarsa o Grande, convenceu o monarca do país a aceitar o cristianismo como religião de Estado. Depois, em 1675, o reino de Kaffa saiu daquela posição de subserviência em relação à Etiópia e, sob os reinados do Gali Guinoko, que governou entre 1675 e 1710, de Sagi Cheroko, governou entre 1775 e 1795, e atingiu o seu pico máximo em termos de poder e de influência durante o reinado de Oti Gawocho, que foi rei entre 1798 a 1821. Contudo, o último rei de Kaffa, chamado Gaki Serosho, conseguiu resistir
durante vários meses à invasão do imperador Susénios II da Etiópia, até que foi capturado a 11 de setembro de 1897 e basicamente o reino deixou de existir, embora tivesse continuado a existir como uma espécie de província autónoma dentro da Etiópia, mas oficialmente deixou de existir como reino. A grande riqueza deste reino sempre foi o tráfico de escravos, e vamos dizer assim, e basicamente essa sempre foi a sua principal fonte de riqueza, e foi um reino que exerceu pressão e influência no sudoeste daquilo que atualmente é a Etiópia entre a segunda metade do século XVII até ao início do século XIX. Foi um reino de facto relevante naquela região. Entretanto, um outro reino que existiu foi o reino do Ruanda. Obviamente nós hoje em dia nós conhecemos o Ruanda como uma república, também conhecemos por causa das brutalidades que foram cometidas nos anos 90 por causa da guerra civil do Ruanda. O que se sabe deste reino é que ele foi estabelecido cerca de 1401, vindo a incorporar vários pequenos territórios naquela região. Os governantes ou a família real do Ruanda reclamava ser descendente do Império de Kitara, de que já falámos aqui num vídeo anterior, e a maioria da população eram Hutus, embora os reis fossem Tutsi, e os reis eram chamados de Mvamis, embora se saiba que alguns Hutus chegaram a serem nobilitados, mas a maioria da população nunca o foi. Depois, no século XIX, houve uma centralização. Na primeira metade do século XIX houve vários reis que tentaram fazer uma centralização do poder por causa da influência da nobreza, e entre 1860 a 1895 o rei Kigeli IV fez basicamente uma reforma agrária e acabou por morrer numa expedição militar no Congo. Entretanto, o filho dele acabou por se tornar, vamos dizer, vassalo dos alemães, e em 1896 ele foi morto em batalha um ano depois, e o seu sucessor, o Yui V, basicamente foi um colaborador do regime colonial alemão até 1914, e em 1931 os belgas, que entretanto depois tinham assumido o controle do território, depuseram-no, e ele foi substituído pelo seu filho, o Mutara III. O Mutara III
ainda governou juntamente com as autoridades belgas entre 1931 a 1959 e acabou por ser deposto num golpe militar desencadeado pelo seu filho, o rei Kigeli V, que conduziu basicamente o processo de independência do Ruanda em 1961, embora depois tenha sido deposto em 1 de julho de 1962, quando o primeiro-ministro do Ruanda aboliu oficialmente a monarquia e fundamentalmente foi isto. Ainda hoje há um pretendente, que é o filho deste último monarca, que continua a reclamar o título de rei do Ruanda. Depois vamos falar de um outro Estado muçulmano muito importante que existiu no Corno de África, que foi o Sultanado de Adal, como podem ver aqui por este mapa. Foi um Estado bastante importante. Foi fundado por um indivíduo chamado Sabr ad-Din II em 1415, após o desaparecimento do Sultanado de Ifat. O reino, o sultanado, vamos dizer assim, existiu entre 1415 a 1577, sendo depois sucedido uma parte norte litoral controlada pelos otomanos, outra parte foi para o sultanado de Harar, que existiu no centro da Etiópia, e uma outra parte foi para o sultanado de Isaac, que governou parte do Corno de África. O seu auge foi atingido durante o reinado de Badlai ibn Sa'd ad-Din, que morreu em 1445. O Sultanado de Adal foi um sultanado importante, porque também consolidou a expansão do Islão naquela região e ao mesmo tempo travou várias guerras contra os reis da Abissínia e até ao governo do general, vamos dizer assim, que era o principal general deste sultanado, o Emir Mahfouz, ou Mohamed, que morreu em 1517. Os sultões de Adal lutaram constantemente contra a Etiópia. Entretanto, o último monarca deste território foi depois deposto, vamos dizer assim, por Nur ibn Mujahid, que foi, vamos dizer assim, sultão ou emir de Harar, e a dinastia conhecida como a dinastia como é que é o nome? Vakalashama, acho que é assim que se diz, Vakalashama, acabou por ser deposto. Como podem ver aqui pelo mapa, entre 1531
até 1536-37, grande parte daquilo que eram as províncias ocidentais do Sultanado de Adal foram caindo para o poder da Etiópia. Depois vamos falar aqui de um pequeno estado que existiu, como podem ver aqui no mapa, entre o Sudão, ou a zona de Furre, e o Sultanado Funge, que foi o reino de Shilluk. O reino de Shilluk foi fundado em 1490 por um indivíduo Nikang, que é considerado um semideus, e acabou por ser destruído em 1861, quando o último governante de Shilluk foi deposto pelos otomanos. O reino de Shilluk, apesar de pequeno, exerceu grande influência nesta região, porque, como podem observar aqui pelo mapa, controlava uma boa parte do Nilo, entre aquilo que é atualmente o Sudão do Sul e a República do Sudão. Era um Estado organizado numa espécie de castas. Só tiveram uma fase na sua história em que eles tentaram expandir o seu território, que foi durante o reinado de Odak Ocholo, que governou entre cerca de 1600 e 1635, mas esta campanha de expansão não teve grande sucesso, e depois, na segunda metade do século XVII, toda esta região foi afetada por uma grave seca, o que destruiu também a infraestrutura económica do território, e durante o século XVIII, os monarcas de Shilluk também se aproveitaram do desaparecimento do sultanado de Sennar para tentarem fortalecer a sua posição no rio Nilo, concretamente na zona do Nilo Azul, expandindo-se para norte, e depois, em 1865, o território de Shilluk acabou por ser definitivamente incorporado ao condomínio anglo-egípcio, embora, como já disse, desde 1861, que Shilluk era uma espécie de estado vassalo do Império Otomano. Creio que ficamos por aqui nesta sessão. Espero que tenham gostado e espero que nos reencontremos em breve. Obrigado.